Bíblias em Marcos, capítulo 5, versículos de 34 de 25 a 34. Marcos 5, de 25 a 34. Amém. Eu louvo a Deus porque o Senhor já confirmou a sua palavra através da missionária Damares, através da oração da nossa irmã Edilândia, do louvor, quando se fala que o milagre que nós precisamos, Deus tem, né? E eu vou ler um pouquinho aqui a palavra e dizer alguns pontos sobre a vida desta mulher, né? Um pouco do que a palavra tem para nós nessa noite. Seguia uma grande multidão que o apertava. E certa mulher, que havia 12 anos, tinha um fluxo de sangue, e que havia padecido muito com muitos médicos, e despendido tudo quanto tinha, nada lhe aproveitando isso, antes indo a pior. Ouvindo falar de Jesus, veio por detrás, entre a multidão, e tocou na sua vestimenta, porque dizia: se tão somente tocar nas suas vestes, sararei. E logo se lhe secou a fonte do seu sangue, e sentiu no seu corpo estar curada daquele mal. E logo Jesus, conhecendo que a virtude de si mesmo sairia, voltou-se para a multidão e disse: quem tocou nas minhas vestes? E disseram-lhe os seus discípulos: vês que a multidão te aperta e dizes: quem me tocou? E ele olhava em redor para ver a que isso fizera. Então, a mulher, que sabia o que lhe tinha acontecido, temendo e tremendo, aproximou-se e prostou-se diante dele e disse-lhe toda a verdade. E ele lhe disse: filha, a tua fé te salvou, vá em paz e deste mal. Amém, queridos? Deus eterno, todo-poderoso, nós te louvamos e te bendizemos pelo teu amor, mais uma vez para conosco. Obrigado por tudo que já tem feito e pelo que vai fazer nas nossas vidas, pelos milagres que irão chegar para o teu povo, para os que te buscam, para os que creem em ti. E eu quero te pedir que tu me usa, Senhor, como instrumento nesta noite, e que a sua palavra seja aplicada ao meu coração e ao coração da tua igreja. É o que eu te peço, em nome de Jesus, que vive e reina para sempre. Amém? Então, o texto, quando a gente lê o texto, a gente procura saber o que ele quer dizer para a gente. Qual é a mensagem do que ele quer dizer? Como aplicar isso no nosso dia a dia, né? De início, o texto deixa claro que tudo passa, né? Tudo passa e que o milagre que nós buscamos nas nossas vidas ainda pode acontecer se nós estivermos buscando ao Senhor Jesus. A pergunta é: a quem tem ouvido? A quem também nós temos ouvido? Como nós temos ouvido? E o que fazemos com essas informações que nós estamos recebendo, né? E o texto trata em Mateus, em Marcos e em Lucas desse milagre. Primeiro, eu observei as atitudes que teve aquela mulher do fluxo de sangue, né? Ela buscou a saúde, depois ela estava atenta ao que as pessoas ouviam a falar de Jesus. Em outra situação, ela usou o toque como instrumento de fé para se livrar daquele problema. Ela também ouviu o apelo que Jesus fez para ela no meio
daquele diálogo e no meio do exercício daquele milagre. Depois, ainda falando de atitude, ela prostou-se em reconhecimento ao que Jesus tinha feito por ela. Por fim, ela conta a verdade e testemunha da vida que ela tinha levado antes de conhecer a Jesus. A pauta que me foi dada foi confiança. Por isso que chegou esta palavra ao meu coração. E assim diz o texto que, apesar das lutas, né, ela consegue ouvir falar de Jesus. E Jesus tinha fama, né? Os teólogos vão dizer assim, que ele tinha fama, e tem. Né? E esta fama foi que levou ao despertar para que ela confiasse e buscasse essa experiência de saúde que ela precisava na vida dela. Com certeza, os livros de Marcos, de Lucas, né, o livro de Marcos propriamente dito, falando da fama de Jesus, né, vai mostrar o endemoniado gadareno, vai mostrar a cura do homem que tinha as mãos mirradas, né, vai mostrar a cura de um leproso, vai falar da cura da sogra de Pedro, vai falar da cura do endemoniado de Cafarnaum e também do paralítico de Cafarnaum. Sem contar que a palavra diz que Jesus, para conosco, sempre agiu com mansidão e suavidade. Então, essa era a fama de Jesus, né? Além de tudo isso, a gente traduz dizendo, tem poder para transformar, curar, libertar e amar ao próximo incondicionalmente. Né? Então, essa era a especialidade, e continua sendo a especialidade de Jesus. A atitude do toque, quando ela diz, se tão somente tocar na sua vestimenta, sararei. Naquele momento, ela acaba de ter o encontro com o médico dos médicos. Porque é nele que estava a confiança dela e também a nossa confiança também deve estar nele, né? Ouviu o apelo de Jesus quando ele pediu que ela contasse o que tinha acontecido, né? Ela vai contar, a palavra diz que ela temendo e tremendo, ela prostra-se e conta o que aconteceu. A palavra vai dizer assim, e fala a verdade. E hoje já foi tratado da verdade aqui para conosco, né? Então, a verdade é essencial demais na vida do cristão. Inclusive, é um fator forte para a nuvem de testemunha que nos cercam. Falar a verdade, né? O Senhor abomina demais, abomina os mentirosos. Diz que não tem salvação. E ela conta a verdade, e aí ela demonstra o que estava sendo a vida dela antes de conhecer Jesus, e a partir daquele momento em que ela testemunha a cura dela e a confiança que ela teve somente em tocar as vestes. Poderia tocar em outras situações, em outros instrumentos, mas era a fé que levava aquela condição de cura dela, foi a fé, né? O toque também, somente nas vestes, porque naquela época já existia a questão do preconceito, né? Da discriminação que ela vivia naquela sociedade por conta daquela doença, a quem muito ela já tinha buscado cura, e a palavra diz que ia, a cada dia ia piorando, né? E aí, ela também, após contar essa verdade, ela termina testemunhando da vida dela. É porque o Senhor não conhecia a vida dela, a história dela, é porque Cristo não conhecia a verdade, que era ela que tinha tocado. Claro que ele sabia. Claro que ele sabia. Mas ele queria que aquela multidão que o seguia visse e reconhecesse a necessidade de se ter fé, né? E a ideia veio assim no sentido de passar para lembrar que vivemos
dias difíceis a cada dia nas nossas vidas, né? E a cura que foi feita no passado pode continuar sendo feita nas nossas vidas. E como é esse toque? Como será esse toque? De que forma nós podemos promover isso para ter o milagre que nós precisamos? Né? E que milagre é esse? Coisa íntima. Tem coisas que só é entre você e Deus. E que você precisa desse milagre. Tem coisas que são mais visíveis, como a luta pela conversão de um marido, de um filho, né? Pela uma situação familiar, de uma nora, de um neto, de uma doença, da pandemia, causas nas justiças, enfim. Mas tem coisas que são muito íntimas, muito pessoais. E você vai entender que o que aquela mulher fez foi buscar como se fosse a última alternativa na vida dela, para ela ter aquela cura. Ela usou da confiança. Então, nós travamos muitas guerras todos os dias nas nossas vidas. E vencemos. E haveremos de vencer sempre, à medida que nós dobrarmos a nossa confiança no Senhor Jesus, que foi isso que aquela mulher fez. Então, nós podemos tocar ao Senhor, também já confirmado nesta noite, através da oração, através da leitura da palavra, né? A fé vem em ouvir a palavra de Deus, diz o Senhor. Através do louvor que liberta a nossa vida. Através da intercessão, que é isso que nós temos aprendido aqui, esses longos meses, a quem nos foi dado, a quem o Senhor usou o servo dele para nos dar essa oportunidade. E também ter um coração grato. Essa pode ser alguma das maneiras de agradar a Deus, né? De avivar a nossa fé, inclusive através da leitura da palavra, porque sem fé é impossível agradar a Deus. Empecilhos ela teve, a multidão. Como eu já disse, o preconceito, porque as pessoas não tocavam nela e nem ela podia tocar nas pessoas pela condição que ela estava naquele momento. Então, por isso, provavelmente por isso que ela não tenha tocado em Jesus na pessoa, porque na cabeça dela, ela já estava sendo recriminada o tempo todo. E a veste foi o meio que o coração dela falou, exprimiu, para que ela fosse curada naquele momento, né? A convicção de que Cristo, de tanto que ela tinha ouvido falar, daria a resposta final para aquela situação. Entendemos, no meio desse contexto, que a última palavra é a de Deus. E foi isso que aconteceu naquele momento. Confiança, insistência, né? Foram elementos que ela usou. A palavra diz que imediatamente estancou, cessou aquele mal que estava sobre o corpo dela. E, como dizem Efésios, né, que ele nos dá, além daquilo que pedimos ou pensamos, né, ele diz lá em Efésios, que é aquele que é poderoso para fazer tudo mais abundantemente, além daquilo que pedimos ou pensamos, segundo o poder que em nós opera. Então, ela não só recebeu a cura, mas ela recebeu também a salvação. O abundante do Senhor, né, veio aí, porque ela foi buscar somente a salvação, e Deus, e o Senhor Jesus concedeu mais a ela. E ainda concedeu vida de intimidade, vida de adoração para com ele. Porque ela podia ter tocado e ter ido embora para que ninguém a visse ou a percebesse. Mas a ternura de Jesus, a mansidão, o chama para contar aquela história, no sentido de que ele queria mostrar que quem busca ele, porque ele é a porta a quem nós devemos bater também, estará pronto. Ela recebeu a virtude do Senhor Jesus, né?
E é a virtude que nós também estamos buscando. A cura veio imediatamente através, quando Jesus descobre que dele saiu virtude. Então ele queria saber, ele queria ver quem era, para quem tinha saído. Porque nós temos o problema. E o Senhor Jesus tem a solução. Né? Então, foi esse feedback que foi feito. Eu vou tocar porque eu criei, pensou ela, eu ouvi falar desse homem, então a resposta de Jesus foi imediata para o coração daquela mulher. Né? Ouvir falar de Jesus foi muito importante naquele momento. E nós precisamos ouvir de Jesus. As igrejas precisam falar mais de Jesus. Tem muitas igrejas mudando foco, mudando as temáticas, mudando a forma, né? Mas a palavra, ela é essencial, porque nela vai estar Jesus ensinando, exaltando, admoestando nossas vidas, e assim sucessivamente, né? Que nós sejamos confiantes, né? Porque a palavra diz que os que confiam no Senhor são como um monte de Sião que não se abala, mas permanece para sempre. Foi o que ela fez, né? Então, assim, que o testemunho que ela contou encorajou essas pessoas, que nós também possamos contar nosso testemunho de vida. Veja, claro que nós temos o que contar. Claro que nós temos bênção para mostrar para as pessoas do Jesus que nós seguimos, né? Então, o extraordinário, o de repente de Deus vai acontecer na minha e na tua vida, se nós criarmos esse hábito de busca, de bater na porta que é Jesus. Para as mulheres, né? Podemos cuidar de, somos assim, posta como edificantes do nosso lar. As mulheres sábias edificam o lar. Mas você pode, sim, cuidar também, está o cuidar também de você. Então, cuida-se do marido, cuida-se dos filhos, dos noras, do genro, do vizinho, dos trabalhos que tem na igreja. Você também precisa ter tempo para, né? Como mulher, como cristã que nós somos, nós precisamos tirar um tempo para cuidar da nossa vida espiritual e física também. É necessário. Então, que nós possamos, assim, sempre saber que a parte de Deus, a parte do Senhor Jesus está garantida nas nossas vidas. Nós a teremos, essa parte, quando nós fizermos esse constante aos pés de Jesus, né? E posicionemos e nos levantemos para receber o que Jesus tem para nós, para receber o milagre. Lembrando que uma ação de Deus nas nossas vidas agrega muitas pessoas que estão ao nosso redor. É justamente esse o diferencial. As pessoas olharem e verem que nós temos um porquê, vai ouvir de nós e vai ver o nosso exemplo também enquanto cristão, né? A palavra diz: vinde a mim todos os que estáis cansados e oprimidos, diz o Senhor, e eu os aliviarei, né? De maneira nenhuma, disse o Senhor, eu lançarei fora aqueles que buscam o Senhor Jesus. Então, assim, que o Espírito de Deus continue do que o Senhor Jesus, através de Deus, nosso Pai, tem para nossas vidas. Eu, assim, agradeço a oportunidade em nome de Jesus. Amém?